tocar o barco, minha gente. Hoje, claro, o assunto, mais uma vez, são pesquisas eleitorais, todo dia saindo uma e tal, a cada semana 2, 3 pesquisas, e elas dominam a discussão em torno das eleições, porque não pode ser diferente mesmo. Estamos a 17, 16 dias do primeiro turno das eleições, e ontem, bem tarde já, por volta de meia-noite, foi divulgado o novo Datafolha. Datafolha mostra, no Datafolha, atenção, depois falamos da pesquisa do Ibope. Na pesquisa do Ibope, que foi divulgada ontem, o Bolsonaro chega a 28 pontos. É exatamente o mesmo número a que chega no Datafolha. Então, o Datafolha, o Ibope de anteontem, não é isso? Saiu ontem nos jornais, e o Datafolha de hoje dão o mesmo índice para o Bolsonaro, ambos com crescimento idêntico, partiu de 26 na pesquisa anterior para 28 na atual. Ou seja, os dois institutos de maior credibilidade nessa área coincidem com o índice de Bolsonaro. No índice do Haddad, o Datafolha, divulgado esta noite, joga Haddad para 16 pontos, com uma curva bem acentuada de crescimento em relação à pesquisa anterior. Haddad, portanto, em 16 pontos. Na pesquisa do Ibope, anterior ao Datafolha, ele chega a 19, portanto, 3 pontos a mais. E o terceiro colocado continua sendo o Ciro Gomes, que no Ibope permaneceu estável em 11 pontos, mas no Datafolha ele está estável com 13 pontos. Eu quero me concentrar nesses 3 aqui. Segundo o Ibope, o Ciro descolou consideravelmente, o Haddad descolou consideravelmente do Ciro Gomes, o que deu a todo mundo, e essa ainda é uma percepção mais ou menos geral, de que o segundo turno está decidido entre Haddad e Bolsonaro. Segundo o Ibope, o Bolsonaro com 28 e o Haddad com 19, tendo o Ciro lá atrás com 11, já quase que define, claro, pode haver mudanças e tal, essa coisa toda, mas supondo que a eleição fosse ontem, segundo o Ibope, estariam garantidos no segundo turno Bolsonaro com 28 e Haddad com 19. Mas segundo o Datafolha de hoje, não é bem assim. O Bolsonaro de fato está com 28, mas o Haddad está com 16 e o Ciro com 13, o que dá empate técnico entre Haddad e Ciro. Ou seja, um cenário de indefinição ainda em relação a quem vai para o segundo turno, repito, considerando o quadro atual. Esse quadro pode sempre mudar, já vimos incontáveis eleições em que esse cenário muda. Mas considerando o retrato de ontem do Ibope, o segundo turno estaria definido entre Haddad e Bolsonaro. Considerando o retrato de hoje do Datafolha, o segundo turno não está definido. Bolsonaro, tudo indica, está garantido lá no segundo turno, com 28 pontos, bem descolado em relação ao segundo colocado, mas no segundo lugar está havendo um empate técnico, com Haddad na frente com 16 e Ciro Gomes com 13, portanto, dentro da margem de erro. O Alckmin, na pesquisa do Datafolha, fica com 9 pontos. Uma pequena, leve melhorazinha, mas muito, portanto, abaixo, consideravelmente abaixo dos 3 primeiros colocados. E a Marina continua na sua curva descendente com 7 pontos no Datafolha. Lembrando que no Ibope o Alckmin está com 7, no Datafolha ele está com 9, e no Ibope a Marina está com... Cadê a Marina aqui? Com 6, e aqui ela está com 7 no Datafolha. Ou seja, Haddad, Bolsonaro e Ciro, segundo o Datafolha de hoje, ainda estão no jogo do segundo turno. Haddad, Ciro estão... Bolsonaro e Ciro estão no segundo turno, segundo o Ibope. O Ibope é mais incisivo em apontar que a tendência de segundo turno já está definida. Entretanto, ambos coincidem com a constatação de que Marina e Alckmin
sendo Alckmin a aposta dos eleitores de centro, de maior tempo de televisão, com a maior coligação partidária, etc, 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 simplesmente continua nas duas pesquisas abaixo dos 2 dígitos, uma situação desesperadora na campanha de Geraldo Alckmin. Eu estava ouvindo hoje de manhã a propaganda presidencial no rádio, chegando aqui na Band News FM, e a campanha do Ciro, do Alckmin, está toda em cima de questionar essa polarização entre Bolsonaro e Haddad, insistindo que votar em Bolsonaro seria eleger Haddad no segundo turno. Essa é a linha que o Alckmin vai pregar certamente até o último minuto de sua campanha. Daqui a pouco, se as coisas funcionarem como está mais ou menos programado, nós teremos aqui no estúdio da Band News FM o diretor-geral do Datafolha, o Mauro Paulino, para a gente conversar um pouco sobre a pesquisa colocada hoje. Então, repetindo os números, para coincidir aí, temos 28 pontos de intenção de voto no Jair Bolsonaro, 16 pontos de intenção de voto no Fernando Haddad, 13 pontos de intenção de voto no Ciro Gomes, 9 pontos para Alckmin, 7 pontos para Marina. Importante chamar atenção também para a projeção de segundo turno feita pelo Datafolha, está hoje na primeira página da Folha de São Paulo e nos sites também. Nos confrontos hipotéticos de segundo turno, dos quais o Ciro participa, o cenário para o segundo turno dá o seguinte: o Ciro vence o Bolsonaro por 45-39. Ele vence o Alckmin 41-34, ele vence a Marina por 45-31 e vence o Haddad por 42-31. Ciro, nesse quadro aqui, é o grande vitorioso se for para o segundo turno. Depois o Bolsonaro indo para o segundo turno. Ele perde para o Ciro, como já dissemos, por 45-39, empata com Haddad em 41, empata com Alckmin na margem de erro por 40-39, empata com a Marina na margem de erro por 41. O Alckmin indo para o segundo turno ganha do Haddad por 39-35, ganha a Marina, o Alckmin ganha da Marina por 39-36 e empata, o Haddad empata com a Marina em 37, se forem os dois para o segundo turno. Rejeição do Bolsonaro 43, rejeição da Marina 32, rejeição do Haddad 29, 24 para o Alckmin, 22 para o Ciro. É número para chuchu, mas a síntese é a seguinte: segundo o Datafolha, o segundo turno não está definido em relação àqueles que lá estarão. Confirma-se a tendência de que Bolsonaro é um deles, mas o adversário de Bolsonaro ainda tem empate técnico entre Haddad e Ciro. Haddad com 16, Ciro com 13. Daqui a pouco, portanto, se as coisas funcionarem, o Mauro Paulino, diretor-geral do Ibope, do Datafolha, estará conosco aqui para conversar. Vamos tocar o barco.